Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso quarto vídeo que fala sobre a temática da solidão. O que é a solidão? Quais são as suas causas? O que a Bíblia fala acerca disso? E nós estamos baseados no livro dos Salmos, Salmo de número 68, versículo 5 e versículo 6. Ouça o que a palavra de Deus diz para mim e para você. A Bíblia Sagrada diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus faz com que o solitário viva em família. Que família é essa? A família de Deus. A igreja precisa ser um ambiente de acolhimento, um ambiente de cura, de restauração, de amizade, de relacionamentos saudáveis, e faça com que mesmo aqueles que se sentem sozinhos, às vezes estão distantes dos seus familiares, aquelas pessoas que se sentem menosprezadas pela sociedade secular, se sintam acolhidas, amadas, aceitas, valorizadas dentro do contexto da família de Deus. E quem faz isso tudo? É Deus. Deus faz com que o solitário viva em família. E Deus tem paternidade amorosa, bondosa, graciosa para exercer mesmo sobre aqueles que são marginalizados pela sociedade, menosprezados, considerados inferiores por alguns, mas que na verdade são amados, acolhidos, aceitos com o coração amoroso de Deus. Quando ele diz que ele é pai de órfãos e juiz de viúvas é o Senhor. Ele tem paternidade, bondade, graça e amor para derramar sobre a sua vida. Então vamos continuar a falar quais são as causas de solidão, da solidão, do sentimento de solidão, ou desse estranhamento, né, desse estado de ânimo chamado solidão. Vocês sabem que infelizmente a solidão é algo muito comum nos dias de hoje. Nós já falamos no vídeo anterior um pouquinho sobre isso. A primeira causa que nós falamos são as causas sociais. E dentro dessa causa social falamos que a tecnologia acaba gerando pessoas muito solitárias, a mobilidade entre as pessoas, entre as cidades, acabam gerando solidão e relacionamentos superficiais. A própria urbanização acaba gerando pessoas solitárias num formigueiro chamado grandes cidades. E a televisão é outro meio que acaba isolando as pessoas de relacionamentos saudáveis, próximos, íntimos, entre pessoas, gerando solidão. Nós também falamos sobre as causas ligadas ao desenvolvimento das pessoas. Primeiro, falamos que as pessoas têm necessidade de estabelecer laços. E infelizmente o nosso mundo atual, nossa sociedade atual tem impedido isso de acontecer entre as pessoas. Segundo, o ser humano tem uma necessidade de aceitação. E essa aceitação deve partir das famílias, do lar, das famílias, dos relacionamentos entre pais e filhos, dos irmãos entre si, dali da família. A família precisa ser um ambiente de aceitação, porque senão isso pode gerar uma série de anomalias e comportamentos anormais, pessoas disfuncionais por falta de aceitação na sociedade, mas principalmente no contexto da família. E também falamos sobre as pessoas que têm necessidade de adquirir habilidades sociais. E infelizmente o individualismo tem causado uma tragédia no coração das pessoas, pessoas egoístas, né, ególatras, ou seja, são idólatras do ego, são egos absolutos, são pessoas que só pensam em si, no seu umbigo, são indiferentes, insensíveis com relação às outras pessoas. A terceira causa que nós vamos abordar agora são as causas psicológicas. Psico, mente, lógica, o estudo da mente, ou seja, causas que tenham relação com a mente, com o pensamento das pessoas. Você sabe que a solidão depende, até certo ponto, de nossas percepções, do modo como vemos o mundo. É o que os especialistas chamam de cosmovisão, ou que os filósofos chamam de perspectiva. Circunstâncias que fazem uma pessoa se sentir sobrecarregada, muitas vezes, de contatos humanos, podem fazer com que a outra se sinta solitária. Ou seja, um estudante sozinho numa biblioteca, numa noite de terça-feira, pode não se sentir solitário. Mas se o mesmo estudante estiver sozinho numa noite de sábado, isso pode fazer com que ele se sinta rejeitado e isolado, sobretudo por todos e por todas as pessoas, né? Então, uma pessoa pode viver sozinha e não se sentir só.
porque acredita que tem muitos amigos. Outra, embora esteja cercada de gente, se sente solitária. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem mais amigos do que eu. Esse é o pensamento, né, que acaba permeando o coração de muitas pessoas quando veem outras pessoas em foto, em vídeo, né, nas redes sociais, cheia, rodeado, cercado de muita gente. Muitas pessoas acabam pensando, pensamento, acabam gerando esse sentimento de que a maioria das pessoas tem mais amigos do que eu. Então, os solitários crônicos, né, assim, disfuncionais, aquela pessoa, né, que tem uma solidão crônica, acentuada, aguda, às vezes chega à conclusão de que não há nada que se possa fazer para melhorar a sua situação. E por causa da sua maneira de pensar, acabam se afundando ainda mais na solidão. Então, sabe-se também que a solidão se manifesta mais frequentemente em pessoas que apresentam baixa autoestima, pessoas que têm dificuldade de comunicação, pessoas que têm pensamento derrotistas, pessoas que têm falta de controle, ou seja, domínio próprio, pessoas que apresentam hostilidade ao tratar com outras pessoas e pessoas que têm medo. Nós vamos tratar de cada um desses pontos. Primeiro, a baixa autoestima. Então, quando temos uma opinião ruim a respeito de nós mesmos, acabamos subestimando nosso valor e podemos adotar duas atitudes geralmente. Ou nos afastamos dos outros, ou exageramos demais quanto às nossas qualidades, virtudes, né? Dando uma impressão de que somos convencidos, somos orgulhosos, e às vezes até somos, né? Então essas duas reações acabam interferindo nos nossos relacionamentos, acabam nos afastando das pessoas. E é difícil cultivar amizades quando temos pouca autoconfiança. Não é fácil ganhar intimidade quando nos sentimos sem atrativos e temos medo de sermos rejeitados pelas pessoas. Então, segundo um autor muito conhecido, um teórico, ele diz: uma boa dose de autoestima nos dá a confiança necessária para cultivar relacionamentos íntimos, o que por sua vez diminui o quê? A solidão. Então, por outro lado, a baixa autoestima faz com que a pessoa se sinta fraca e tímida, ou fraca ou tímida. Isso resulta, então, numa tendência de retraimento, acompanhada algumas vezes de uma excessiva dependência, né? Dependência. Então, quando os outros não estão disponíveis, a pessoa acaba se sentindo insegura. Quando convida o outro para sair, a pessoa não quer, se sente amargurada, né? Solitária, aquela dor profunda, e se sente profundamente solitária. Segunda causa, dentro dessas causas psicológicas, é a dificuldade de comunicação. Tem muita gente com essa dificuldade, né? Com as interrupções do fluxo comunicativo, essas interrupções do fluxo comunicativo são a raiz de muitos problemas interpessoais, né? Quando as pessoas não estão muito dispostas a se comunicar, ou quando não sabem se comunicar direito, o isolamento e solidão podem acabar se tornando crônicos nas vidas das pessoas, mesmo quando esses indivíduos estejam cercados de muitas pessoas, né? Interrupções, pessoa que toda hora interrompe quando o outro está falando, toda hora quer falar e não escuta. Isso acaba gerando muitos problemas interpessoais e afastando as pessoas por uma dificuldade de uma comunicação saudável, sadia e eficaz. Terceiro problema psicológico: pensamentos derrotistas. Por exemplo, dizem os especialistas que logo após a Segunda Guerra Mundial, né, um terapeuta suíço chamado Paul Tournier escreveu um livro só sobre esse assunto, chamado um livro sobre solidão, e com muita perspicácia, ou seja, um livro realmente muito bom. A sua mensagem é surpreendentemente relevante, mesmo nos dias de hoje, mesmo que foi escrito logo em seguida à Segunda Guerra Mundial. A solidão, escreveu Tournier, se instala porque desenvolvemos as seguintes características. Preste atenção. A primeira delas são atitudes competitivas, através das quais vemos a vida como se fosse um grande torneio, né? Um grande ringue, em que o prêmio é o sucesso e a competição é um meio de vida das pessoas. Segundo, atitudes independentes.
Quer dizer, além da atitude competitiva, atitudes independentes que nos fazem agir como individualistas grosseiros, absolutamente se achando autônomos, independentes de Deus e independentes das pessoas. Essas atitudes independentes acabam gerando esses pensamentos derrotistas e afetando os relacionamentos e gerando solidão. O terceiro são as atitudes possessivas, que acabam nos levando a querer acumular o máximo possível de bens materiais e às vezes até de relacionamentos. Atitudes possessivas com relação a bens materiais e com relação a pessoas. Outro são as atitudes de reivindicação, que nos fazem lutar por nossos direitos e exigir justiça a todo tempo, em todo lugar, deixando de cumprir, é claro, as nossas responsabilidades. Hoje é muito comum, as pessoas querem direito de tudo, mas não querem os deveres, não querem as responsabilidades. Então, às vezes, essa atitude exagerada de reivindicação acaba gerando tudo isso, que acaba gerando solidão e afetando os relacionamentos. Então, tudo isso implica em algo que ainda não foi mencionado aqui, mas que nós queremos falar. A solidão, pelo menos até certo ponto, pode ser provocada por nós mesmos. Ou seja, a solidão pode ser provocada por você mesmo, por cada um de nós. E as pessoas aumentam seu potencial de solidão quando são extremamente competitivas, lutam pela autossuficiência, só se preocupam consigo mesmas, com seu sucesso, tendem a ser críticas demais, intolerantes, guardam ressentimento ou exigem atenção demasiada das outras pessoas. Então, quando essas atitudes persistem, as outras pessoas acabam se afastando desse tipo de pessoa e a solidão crônica acaba se intensificando no coração dela. Terceira característica dessas causas psicológicas é a falta de controle, domínio próprio. Por exemplo, passear sozinho pelo campo pode ser uma experiência agradável, relaxante, maravilhosa, mas ser abandonado no mesmo local é uma situação horrível que pode gerar ansiedade crônica no coração. Então a diferença está no controle que a pessoa tem sobre a situação. Por exemplo, os eremitas, os artistas e os participantes de retiros espirituais podem apresentar altos níveis de produtividade, de motivação, embora estejam a quilômetros de distância de outras pessoas. Por outro lado, pessoas viúvas, alguns divorciadas, abandonadas ou confinados em prisões podem se sentir profundamente solitárias por causa do seu isolamento forçado. Isso levou um outro autor, um outro teórico, especialista nessa área, a concluir que o controle exercido sobre uma dada situação social é o que determina a diferença entre sentir-se solitário e estar sozinho. A falta de controle é a essência da solidão, disse esse especialista, ok? Então, o quarto momento aqui quinto, além da falta de controle, é a hostilidade, pessoas hostis. Você já percebeu que algumas pessoas parecem estar sempre zangadas, sempre brabas? Mesmo quando sorriam, contam piadas, existem sempre uma atitude velada de violência, de grosseria, de hostilidade. As causas desse comportamento são complexas na vida das pessoas, mas algumas vezes pessoas assim se sentem contrariadas, frustradas ou magoadas por uma injustiça real ou até uma injustiça fantasiosa, imaginária. Então, às vezes, a ira é produto de um ódio a si mesmo, que se volta contra os outros, mas na verdade o ódio é contra si mesmo. Quando esses pensamentos derrotistas, são acompanhados de atitudes negativas e constante murmuração, reclamação, as outras pessoas acabam se afastando e isso provoca solidão crônica e tristeza permanente no coração da pessoa. E por último, o medo. Por exemplo, se tivesse uma placa aqui que dizia: as pessoas são solitárias porque constrói muros em vez de pontes. Você ia pensar um pouco sobre essa frase e ia ver que realmente tem razão essa placa, As pessoas são solitárias porque constroem muros em vez de pontes. Será que você tem construído pontes de amor, pontes relacionais, pontes de intimidade com pessoas, aproximação de pessoas com a motivação correta, com o coração correto? Então, o medo não é a única causa da solidão,
mas muitas vezes as pessoas levantam muralhas para manter os outros à distância de si mesmos. Então alguns se escondem atrás de fachadas, fingindo ser competentes, sempre imperturbáveis, sempre donos e que controlam toda e qualquer situação, sem se importarem às vezes com críticas ou emoções. Entretanto, o que essas pessoas estão tentando esconder por detrás dessas máscaras sociais são a solidão, a sensação de isolamento e o medo. O medo de intimidade, o medo de se deixar conhecer, o medo da rejeição, o medo de cometer uma gafe numa reunião social, o medo de ver o seu trabalho e seus planos interrompidos e o medo de ser, principalmente, de ser ferido por pessoas. A solidão é dolorosa, mas para essas pessoas ela parece menos desagradável do que o medo e a insegurança gerados pelo contato com as outras pessoas. Então, uma das grandes causas psicológicas da solidão é o medo. E lembre-se do que a Bíblia diz: o verdadeiro amor, o amor perfeito de Deus, lança fora todo medo. O medo paralisante gera, o medo gera paralisia, o medo gera perturbação. Mas se nós temos o amor de Deus reinando no nosso coração, esse amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Deus te ama. Lembre-se, Deus faz com que o solitário habite em família, se sinta acolhido por uma família, a família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Se você está longe dos caminhos de Deus, da família de Deus, procure uma igreja sadia, uma igreja bíblica, relacionamentos saudáveis. Nós precisamos de pessoas. As pessoas curam pessoas. Pessoas podem até nos ferir, mas relacionamentos saudáveis, amistosos, abençoados, restauram, curam e transformam a vida das pessoas. Então continue conosco, nós vamos falar ainda sobre causas circunstanciais da solidão e as causas espirituais da solidão. Continue conosco, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, faça seus comentários abaixo, dê um joinha, siga o nosso canal, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor.